Olá, queridos, graça e paz. Pastor, professor Josias, aqui com vocês no canal. Hoje eu tenho um desafio bastante razoável. Nós vamos fazer hoje um trabalho complementar, tá bom? O pessoal ficou com uma nota aquém da esperada e nós vamos ajudá-los aqui trazendo um aulão hoje, tá? Vai ser sucinto, rápido, mas suficiente, tá? Nós vamos começar apresentando o texto, tá? O texto que você vai encontrar aí no seu PDF tem o título Trabalho Complementar, tá? O campo é soteriologia, doutrina da salvação. Aí você lê o seguinte excerto: de acordo com Souza, a doutrina bíblica da salvação tem suas bases em dois polos opostos. A santidade de Deus é uma, a santidade do Deus Criador é uma, e a pecabilidade humana é a outra. Então esses dois polos, essa santidade de Deus, o Criador, ou seja, o ser que criou o universo, que criou os planetas e criou o homem, esse ser é santo. O acesso a ele se dá em santidade. E agora nós temos num polo oposto esse homem criado por Deus que em algum momento no Éden ele peca e a raça humana é subvertida pelo pecado, tá bom? Então esses dois fatores são pilares dessa doutrina da salvação. O Deus que criou, ele exige que esse homem que pecou seja responsabilizado, não é? E esse homem que pecou, ele é um ser extremamente frágil, não tem muito condições de fazer nada para se salvar. Esse homem. E aí o texto continua dizendo: o Deus que cria é também ele mesmo o Deus que salva o ser criado e que caiu em pecado. Então, isso aqui diz que o Deus que criou o homem vê esse homem caído em pecado, e esse mesmo Deus que criou providencia os meios de salvar esse homem que caiu em desgraça, que é um pecado. Bom, o excerto prossegue: quem vive na prática do pecado é réu de pena de morte. Olha, Romanos 6,23, cujo diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a pessoa que peca, ele vai ter o seu pagamento em morte. A morte vai ser o que ele recebe por viver pecando. Bom, diz mais: o estado do pecador é descrito como estando morto. E aí você tem a referência de Efésios 2, versículo 1, a parte B, né? Que vai falar sobre o trabalho que Deus faz enquanto a humanidade estava morta. Então vejam Deus trabalhando a favor do homem que já estava morto no pecado, tá bom? Então Deus trabalhando a favor de um homem que estava morto já no pecado. Deixa eu pegar aqui uma das traduções de Bíblia que eu tenho aqui e vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Efésios 2 aos Efésios, carta paulina, tá? Aos Efésios. Capítulo de número 2, versículo 1, diz a seguinte coisa: e vós estáveis mortos por causa das vossas transgressões e pecados, nos quais aliás, aí aqui é pequenininho, quase não vi. Então, e vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados. Então, a morte humana, ela é um derivativo dessas transgressões e desse pecado.
Bom, e diz mais, olha, os textos de Apocalipse 18, 3, tá? Que afirma que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e 1 de Pedro 1,20, que vai dizer que esse Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, foi apresentado agora por amor de nós, tá bom? Esses textos dão ênfase ao sacrifício substitutivo de Jesus, ou seja, Jesus nos substituindo, Jesus substituindo a raça humana. Por que Jesus substitui a raça humana? Os homens estavam mortos em pecado. Quando Deus introduz Jesus na raça humana, ele nasce de Maria, ele nasce sem pecado. É uma concepção sem pecado. Ele é trazido por obras e graças do Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo cobre Maria e Jesus é gestado. Então, esse Jesus que emerge, que surge, que vem na raça humana, não é qualquer um. Ele é um ser humano que não teve o grilhão do pecado. Então, ele é capaz de nos substituir porque ele é o único sem pecado. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de nos substituir porque ele, sendo quem ele é, ele tem um mandado do Pai, um mandado de Deus para ele morrer, mas ele retomar a sua vida. Ele recebe esse mandato do Pai, então ele consegue exatamente fazer essa função para a qual ele foi, diria dessa maneira, predestinado, tá bom? Então nós temos aqui alguém capaz de, no nosso lugar, morrer, mas diferente de nós, capaz de ressuscitar, tá bom? Então nós temos um super-homem, tá? Então nós temos Jesus, que é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Essa é a definição desse Jesus que nos substitui, tá? Um sacrifício substitutivo. Muito bem, então imagine que se eu morresse, se você morresse, nós só teríamos a condição de morrer, mas nós não teríamos a condição de ressuscitar, porque como homens nós somos muito fracos. Essa não era a nossa capacidade. Mas o Cristo que vem em nosso lugar, o ungido de Deus, ele pode morrer por nós, ele pode ressuscitar por nós e ele pode nos ressuscitar, tá bom? E é nesse sentido, tá, que segue o excerto dizendo, olha, portanto, em tempos imateriais, um Jesus ungido para morrer e ressuscitar, e vivificar. Olha só, essa é a capacidade desse Jesus. Ele morre, ele ressuscita e ele também dá vida a quem ele quer, viu? Então, esse ato divino mostra que Deus providenciou uma salvação para a raça humana antes mesmo de os homens terem sido criados e, consequentemente, antes mesmo de o pecado ser formalizado no Éden. Ou seja, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado ou providenciado, por se dizer dessa forma, um meio de escape, um meio de livramento para o homem que caísse em pecado. Quando ele diz façamos o homem, ele já havia feito o sacrifício que era o sacrifício pelos pecados da humanidade, tá bom? Essa é a característica de um Deus que é onisciente, ele não é pego de surpresa pelo fator pecado, viu? Então, é uma espécie de um remédio preparado antes mesmo da doença chamada pecado se manifestar, viu? Aliás, Mateus descreve Jesus como sendo o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tá bom? Fica aí um questionáriozinho, tá? Baseado nesse excerto, tá? Responda. Quais os dois polos da doutrina da salvação? Tá? Gente, baseado nesse excerto, baseado no que está escrito aqui, tá bom? A gente teve aqui Souza dizendo, e esse Souza aqui, não tenha dúvida, tá? É Josias de Souza. Então fica tranquilo aqui, que é este quem vos fala. Então você usa esse excerto, a partir dele você extrai as suas
respostas. A resposta que não vier do excerto, ainda assim é baseado nela, porque ela dá margem para você responder. A segunda é: cite o motivo pelo qual o pecador não pode salvar a si mesmo. Tá? Então, uma resposta que o excerto também tem, tá bom? Essa citação aqui também tem como você responder. E a terceira, e não menos importante, explique com suas palavras por que Jesus substituiu a raça humana na cruz, tá bom? Espero que vocês tenham aí uma boa, um bom trabalho, né? Espero que vocês tenham um aproveitamento bastante expressivo, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? E você gostar, deixa seu ok, se inscreva no canal, tá? Abençoa, acompanha a gente aí e ore por nós. Precisamos da ajuda de Deus e das vossas orações. Que Deus abençoe você rica e abundantemente em nome de Jesus.